Fui falsamente acusado de agressão sexual pela minha cunhada. Não se esqueça de se inscrever para não perder mais nenhuma história como essa. Ela destruiu meu casamento, minha carreira e minha reputação. 2 anos depois, finalmente consegui justiça. Eu, homem de 36 anos, conheci minha esposa, Erin, 34, em uma conferência de tecnologia em Chicago, uns 5 anos atrás. Eu estava lá representando a empresa de finanças onde trabalhava. Ela estava participando por causa da agência de marketing dela. Foi aquele tipo de encontro clichê. Derramei café na blusa branca dela. Ofereci pagar pela lavagem a seco. Ela retrucou dizendo que aceitaria um jantar em vez disso. E pronto, foi assim que tudo começou. Erin era o pacote completo. Inteligente, ambiciosa, divertida, e a gente se deu bem de cara. Depois de 2 anos de namoro, eu a pedi em casamento na mesma conferência onde nos conhecemos. Sim, brega, eu sei. E nos casamos 6 meses depois. Nosso casamento foi insano. Os pais dela fizeram questão de ir além, já que Erin era a filhinha caçula. Mesmo tendo uma irmã mais velha, Molly, de 32 anos. Foi uma cerimônia linda, em um vinhedo, com tempo perfeito e comida incrível. O pai de Erin até brincou no discurso dizendo que o padrão agora estava alto demais para Molly. Vi o rosto de Molly quando ele disse isso. Ela parecia furiosa. Depois do casamento, a vida era doce. Consegui uma grande promoção. Passei a gerenciar uma equipe de 15 pessoas e quase dobrei meu salário. Erin também estava arrebentando na agência dela. Compramos uma casa de 4 quartos em um ótimo bairro e tiramos férias incríveis. Provavelmente postamos demais no Instagram sobre isso, admito. A família de Erin era muito importante para ela, então íamos jantar na casa dos pais dela a cada 2 semanas. A mãe dela, Martha, me tratava como um filho. O pai dela, Robert, e eu nos dávamos super bem pescando juntos. A única coisa estranha era Molly. Mesmo sendo a irmã mais velha, ela ainda estava solteira aos 32. Já tinha ficado noiva 2 vezes, mas ambos os relacionamentos terminaram antes do altar. Em toda reunião de família, Molly soltava umas indiretas sobre nossa casa, meu trabalho ou nosso relacionamento. Coisas tipo, deve ser ótimo ter uma casa tão grande para limpar. Ou, eu nunca conseguiria trabalhar com finanças, é só apostar com o dinheiro dos outros, né? Erin sempre dizia, é só o jeito da Molly, mas eu percebia que tinha algo mais ali. Ela também postava mensagens passivo-agressivas nas redes sociais logo depois que a gente compartilhava alguma boa notícia. Quando anunciamos a compra da casa, ela postou algo tipo, bens materiais não trazem felicidade. Quando eu consegui a promoção, ela compartilhou um artigo sobre masculinidade tóxica no ambiente corporativo. Coisa boba, mas irritante. Eu tentava ignorar, porque era irmã da minha esposa, mas estava ficando cada vez mais difícil. Molly sempre tinha sido a filha de ouro da família, a atlética, a bonita, a popular no colégio. Foi para uma faculdade melhor que a de Erin, tinha mais amigos, tudo isso. Mas, quando a vida adulta chegou, Erin começou a brilhar e Molly começou a afundar. A carreira dela estagnou, os relacionamentos dela desmoronaram e, de repente, a irmã mais nova tinha o marido perfeito, o sucesso e a vida que ela queria. Não precisava de diploma em psicologia para perceber que ela estava morrendo de inveja. Mesmo assim, tentei ser legal com ela. Ajudei quando ela se mudou de apartamento. Dei conselhos de carreira quando ela pediu. Até tentei apresentá-la a um amigo do trabalho. Spoiler, foi um desastre. Pensei, se vou passar o resto da vida com Erin, melhor tentar me dar bem com a irmã dela. E, sinceramente, eu senti um pouco de pena dela. Deve ser duro ver sua irmã mais nova vivendo a vida que você sempre quis. Mas, no geral, a vida era boa. Eu tinha a carreira, a esposa linda, a casa e o respeito de todos. Erin e eu raramente brigávamos. Tínhamos um ótimo grupo de amigos. Fazíamos viagens de casal, jantares em casa. Tudo perfeito. Mas nada fica perfeito para sempre, certo? Tudo começou a ficar estranho com a Molly cerca de 2 anos depois do nosso casamento. A gente organizou um churrasco de 4 de julho em casa. Nada chique, só família e alguns amigos próximos. Molly apareceu 3 horas atrasada, já meio bêbada, acompanhada de um cara aleatório que conhecera num bar na noite anterior. O sujeito parecia morrendo de vergonha. Ficava olhando para o celular o tempo todo como se estivesse planejando uma fuga. Erin, claro, ficou irritada, mas tentou disfarçar. Esse era o jeito dela. Sempre tentando manter a paz, sempre arrumando desculpas para o comportamento da irmã.
Mais tarde, à noite, entrei na cozinha para pegar mais gelo pro cooler e acabei ouvindo Molly conversando com o tal cara. Ela dizia: minha irmã adora bancar a esposa perfeita, na casinha perfeita, com o maridinho perfeito. Mas é tudo fachada. Eles brigam o tempo todo. Já ouvi ela chorando no telefone, dizendo que ele é controlador. Fiquei paralisado com aquela cara de what the fuck? Era tudo mentira. Por que diabos ela diria uma coisa dessas? Erin e eu quase nunca brigávamos. E eu nunca fui controlador. Nosso relacionamento sempre foi uma parceria, de igual para igual. Eu não ia deixar aquilo passar. Então entrei na cozinha e perguntei o que diabos ela estava falando. Molly ficou na defensiva, dizendo que eu estava escutando escondido e que isso só provava o quanto eu era controlador, o que serviu como prova pro cara. O pobre sujeito parecia querer desaparecer dali. 20 minutos depois, chamou um Uber e foi embora. Não quis fazer uma cena, então fiquei quieto. Molly estava bêbada demais para dirigir, então dormiu no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, Erin teve que sair cedo por causa de uma emergência no trabalho. Um cliente surtando por causa de uma campanha que não estava indo bem. Então fiquei sozinho com a Molly de ressaca. Fiz café e tentei conversar de forma calma sobre o que ouvi. E foi aí que ela explodiu. Você acha que é tão perfeito, né? O garotinho de ouro que encantou todo mundo. Meus pais te adoram. Erin acha que você não erra nunca. É um inferno ver todo mundo te idolatrando enquanto eu tô aqui me ferrando. Tentei manter a calma, o que não foi fácil. Deu pra ver que ela estava amarga, como sempre. Falei: olha, eu entendo que você esteja passando por coisas difíceis, mas inventar mentiras sobre meu casamento não é certo. Se você não consegue ser respeitosa na nossa casa, talvez seja melhor não vir mais. Ela riu na minha cara. Você não pode me banir das reuniões de família. Eu sou da família de verdade. Você é só o cara que a minha irmã tá casada no momento. Foi aí que perdi a paciência. Respondi: essa casa é minha, eu pago por ela e aqui não é ponto de encontro da família. Você é uma convidada e se não sabe se comportar como tal, não é bem-vinda. Laços de sangue ou não. Então disse que ela devia pegar as coisas dela e cair fora. Falei que não voltasse até aprender a agir como adulta e parar de tentar sabotar a felicidade da irmã por pura inveja. Ela começou a chorar, dizendo que eu era igual a todos os outros homens que a maltrataram. O clássico papel de vítima. Chamei um Uber e fiquei esperando na porta até ele chegar. Na hora de ir embora, ela se virou e disse: você não tem ideia do que eu sou capaz de fazer quando alguém me afronta. Tive que respirar fundo para não rir da audácia. Mais tarde, quando Erin voltou para casa, contei tudo o que aconteceu. Ela ficou triste e dividida, brava com a Molly pelo comportamento, mas também decepcionada comigo por ter expulsado a irmã. Tentei explicar que ela estava inventando mentiras sobre o nosso casamento, mas Erin só dizia: ela é assim quando tá estressada, não faz por mal. Foi a primeira grande briga entre a gente. Eu sentia que Erin estava escolhendo o lado da irmã tóxica em vez do meu, enquanto ela achava que eu estava forçando uma escolha impossível. Nos dias seguintes, Erin tentou várias vezes ligar para Molly para fazer as pazes, mas Molly não atendia. Eu, sinceramente, torcia para isso significar que ela ia sumir por um tempo. Mas, no fundo, sabia que não seria tão simples. 3 dias depois, Molly finalmente retornou à ligação. Elas conversaram por mais de 1 hora. Quando Erin desligou, estava estranha, distante e confusa. Ela disse que Molly tinha pedido desculpas pelo comportamento no churrasco, mas também compartilhado algumas preocupações sobre mim, e que falaríamos sobre isso mais tarde. No fim de semana seguinte, Erin foi sozinha à casa dos pais, dizendo que precisava de um tempo de irmãs. Não gostei, mas não quis criar mais drama. Ela voltou tarde, em silêncio, e quase não falou comigo. Quando perguntei como tinha sido, ela respondeu: tudo bem, e foi direto dormir. No dia seguinte, continuava fria, dormindo no quarto de hóspedes, saindo cedo para o trabalho, voltando tarde. Toda vez que eu tentava conversar, ela dizia: preciso de tempo para processar as coisas. E eu só conseguia pensar: o que diabos a Molly contou para ela? No domingo seguinte, cerca de 1 semana depois do churrasco, a gente ia jantar na casa dos pais dela, nosso costumeiro jantar de família. A tensão entre Erin e eu vinha crescendo a semana toda. Ela sugeriu irmos em carros separados, dizendo que talvez precisasse ficar mais tarde para ajudar a mãe com alguma coisa. Achei uma desculpa estranha, mas aceitei. Quando cheguei à casa deles, notei que os 3 carros já estavam na garagem. O dela, o da Molly e o dos pais. Entrei e vi todos sentados na sala, com caras fechadas. O pai dela, que sempre me recebia com um aperto de mão e um tapinha nas costas, nem olhou na minha direção.
A mãe, Marta, estava com lenços na mão, chorando. Fiquei parado na porta, totalmente confuso. Perguntei: o que está acontecendo? Erin finalmente falou. Molly contou pra gente o que você fez com ela. Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Como assim? O que eu supostamente fiz? Pensei que era sobre o dia em que a expulsei da minha casa, mas o que ela contou era muito, muito pior. Molly começou a chorar alto, soluçando, de forma que parecia até ensaiada. 2 semanas atrás, quando você foi até o meu apartamento deixar aqueles documentos para Erin, você sabe o que fez comigo. Lembrei imediatamente do dia que ela mencionou. Erin tinha esquecido alguns papéis de contrato que precisavam ser assinados, então eu passei no apartamento onde ela e Molly moravam juntas para entregar. Molly estava meio sonolenta, de pijama, pegou o envelope e fechou a porta. Tudo durou menos de 30 segundos. Falei: eu literalmente te entreguei um envelope e fui embora. Ela respondeu entre soluços: não foi só isso. Você forçou a entrada, disse que precisava usar o banheiro e depois você... Ela não terminou a frase. Começou a chorar ainda mais alto. Erin, com os olhos marejados, completou: ela disse que você a agrediu. A acusação me atingiu como um soco no estômago. Senti o chão sumir. O quê? Isso é uma loucura! Eu nunca nem entrei naquele apartamento. A campainha com câmera vai mostrar isso. Molly respondeu rápido, com um tom que soou ensaiado e preciso, mesmo entre lágrimas. O prédio não tem campainha com câmera. Conveniente, né? O pai de Erin finalmente me encarou com o rosto vermelho de raiva. Eu confiei em você com a minha filha. Te recebi como família. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Aquelas pessoas que me tratavam como um filho por anos, agora me olhavam como se eu fosse um monstro. Tudo por causa de uma mentira de alguém que tinha me ameaçado dias antes. Tentei manter a calma. Isso é uma loucura. Erin, você não pode acreditar nisso. A Molly está mentindo. Ela me ameaçou. Molly interrompeu imediatamente. Tá vendo? Ele tá tentando me fazer parecer louca para vocês não acreditarem. Tática clássica de abusador. O pai dela se levantou, apontando para a porta. Acho melhor você ir embora antes que eu faça algo de que vá me arrepender. Olhei para Erin desesperado por algum sinal de que ela sabia que isso era um absurdo. Erin, por favor, a gente tá junto há 5 anos. Você me conhece, sabe que eu nunca faria isso. Ela não conseguiu me encarar. Eu preciso de um tempo para pensar. Fica em outro lugar por enquanto. Saí de lá em choque. Naquela noite, liguei para o meu amigo Mike. Contei só o básico. Disse que Erin e eu tivemos uma briga enorme e que eu precisava de um lugar para ficar. Ele deixou eu dormir no sofá. Não consegui pregar o olho. Passei a noite inteira tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Como Erin podia acreditar que eu seria capaz de algo tão horrível? E como os pais dela puderam cair nessa história sem uma prova sequer? No dia seguinte, voltei à nossa casa para pegar algumas roupas, e encontrei todas as minhas coisas jogadas no gramado da frente. Erin estava na porta, braços cruzados. As fechaduras foram trocadas, disse ela. Meu advogado vai entrar em contato com o seu sobre o divórcio. Meu cérebro não processava o que ouvia. Divórcio? Erin, isso é absurdo. A Molly tá mentindo. Ela balançou a cabeça. Minha irmã não mentiria sobre uma coisa assim. Ela me ameaçou na semana passada, você sabe disso. Isso é vingança porque eu a expulsei de casa. Ela me avisou que você ia dizer isso, que tentaria me fazer achá-la instável para se safar. Eu fiquei boquiaberto. Então você vai jogar fora nosso casamento inteiro com base numa acusação sem prova nenhuma? Depois de tudo o que a gente construiu? Preciso apoiar minha irmã. Estou decepcionada com você. E fechou a porta na minha cara. Fiquei parado ali, sem sentir nada por alguns segundos. Depois comecei a juntar minhas coisas do gramado. Os vizinhos espiando pelas janelas. Ótimo, todo mundo vendo minha humilhação. Coloquei o que deu no carro e voltei para a casa do Mike. Graças a Deus por ele, me ajudou sem fazer perguntas. Mas aquele era só o começo do pesadelo. Na tarde seguinte, 2 detetives bateram na porta do Mike. Queriam conversar. Me interrogaram por horas sobre meu relacionamento com Molly e sobre o que eu fizera no dia em questão. Expliquei dezenas de vezes. Eu só entreguei um envelope e fui embora em menos de 1 minuto. Mas eles continuavam voltando nas mesmas perguntas. Dava para ver que já tinham me julgado culpado. Não me prenderam, mas disseram que a investigação continuaria. Quando saíram, Mike só olhou para mim e disse: Cara, que porra é essa? Tive que contar tudo. Ele acreditou em mim, um dos poucos que acreditaram. No dia seguinte, procurei um advogado.
Ele cobrou $500 por uma consulta e basicamente disse: "Você tá ferrado sem provas. Vai ser a palavra dela contra a sua, e hoje em dia a palavra dela pesa mais." No outro dia, meu chefe me chamou no escritório. O pessoal do RH já estava lá. Aparentemente, o pai da Erin, que jogava golfe com o CEO, já tinha contado o caso. Fui colocado em licença administrativa enquanto investigavam. O mesmo homem que me convidava para passar o feriado na casa do lago não conseguia nem olhar na minha cara enquanto pedia meu crachá. Quando voltei para a casa do Mike, tinha um e-mail do nosso locador. Erin tinha pedido para me retirar do contrato de aluguel e mensagens de amigos dizendo: "Cara, ouvi o que aconteceu, melhor a gente dar um tempo." Tentei ligar para Erin de novo. Número bloqueado. Mandei e-mail. Nenhuma resposta. Uma semana depois, chegaram os papéis do divórcio. Ela me acusava de tratamento cruel e desumano. Pedia a casa, metade das economias e pensão mensal. No pacote ainda vinha uma ordem de restrição. Eu não podia chegar a menos de 150 metros dela. Depois de um mês dormindo no sofá do Mike, encontrei um apartamento horrível numa parte perigosa da cidade. Ninguém queria alugar para mim depois que o antecedente de investigação por agressão aparecia na checagem. Tive que usar quase todas as minhas economias para pagar o advogado. E sabe o que é irônico? Uma noite eu disse para o Mike: se eu realmente tivesse feito o que ela me acusou de fazer, provavelmente teria sido tratado melhor. Pelo menos teria tido um julgamento. No Tribunal da Opinião Pública, a acusação já significa culpa. Mike concordou. É foda, cara. Hoje em dia você é culpado até provar o contrário, e mesmo assim a mancha nunca sai. Ele tinha razão. Mesmo que eu fosse inocentado, o dano já estava feito. A investigação policial se arrastou por semanas. Molly contou à polícia que eu tinha problemas de limite e fazia comentários inapropriados há meses antes do suposto incidente. Tudo mentira, mas impossível de provar o contrário. O pior era saber que todo mundo acreditava nela. Amigos em comum que estiveram no meu casamento começaram a postar mensagens vagas tipo: "Acredite nas vítimas" e "Apoie os sobreviventes." Primos da Erin me mandaram mensagens de ódio. Uma noite, alguém pichou a palavra predador no meu carro. Pelo menos escreveram certo. Brinquei com o Mike enquanto tentávamos limpar. Seria ainda mais ofensivo se errassem a ortografia. Quando achei que nada podia piorar, 2 meses depois fui demitido. A empresa alegou uma cláusula moral no contrato. Mesmo sem condenação, a simples acusação já a afetava a dar imagem da companhia. A indenização mal cobria 1 mês de aluguel. Comecei a entregar comida para sobreviver. Comia burritos de posto, às vezes dormia no carro, perdi peso, mal dormia. Meu advogado era inútil. Toda vez que eu ligava para pedir atualização, ele cobrava $200 para dizer que não havia novidades. Ele chegou a me sugerir aceitar um acordo judicial se o promotor oferecesse um acordo, por algo que eu não fiz. Demiti ele e contratei uma nova advogada, mais competente, mais cara. Minhas economias estavam desaparecendo e o dinheiro que entrava com as entregas mal cobria o básico. O divórcio saiu mais rápido do que eu imaginava. Erin ficou com a casa e parte do que restava do meu dinheiro. Molly ainda testemunhou contra mim, inventando comportamentos inadequados em reuniões de família. O juiz mal olhou para o meu lado. Minha advogada disse que eu devia agradecer por o processo criminal não ter virado acusação formal. Sortudo, né? Foi o que ela disse. No fim do ano, eu tinha perdido tudo. Minha esposa, minha casa, meu trabalho, meus amigos, minha reputação, minhas economias. Aos 36 anos, tive que voltar a morar com meus pais. O fundo do poço tinha porão, e eu estava morando nele. Pelo menos meus pais acreditaram em mim, talvez os únicos, além do Mike. Meu pai até se ofereceu para ajudar com os custos legais, mas eles viviam de aposentadoria, então eu recusei. Meses depois, a investigação foi encerrada por falta de provas. O detetive me ligou para avisar com um tom que deixava claro que ainda achava que eu era culpado. Só não tinham como provar. Sem desculpas, sem reconhecimento, nada. Apenas, não vamos seguir com o caso neste momento. Como se tivessem me feito um favor. Tentei reconstruir minha vida. Consegui um emprego numa pequena firma de investimentos na cidade dos meus pais, ganhando bem menos, mas pelo menos na minha área. O dono era um velho amigo do meu pai que decidiu me dar uma chance. Trabalhei duro, calejado, com raiva acumulada. O que mais me corroía era pensar que Molly seguia vivendo a vida dela, postando fotos no Instagram, viajando, sorrindo, enquanto eu dormia no meu quarto de infância aos 36 anos.
E pensar que Erin, que eu amei por 5 anos, jogou tudo fora tão fácil. Fiquei 1 ano lá, economizando cada centavo. Meu plano era me mudar para algum lugar onde ninguém me conhecesse, recomeçar do zero. Escolhi Denver, longe do meu antigo círculo, bom mercado de trabalho e eu sempre gostei das montanhas. Consegui um pequeno apartamento e um emprego decente em outra empresa de investimentos. Nada de cargo de direção, mas um novo começo. Mantive distância das pessoas. Fiz uns amigos casuais no trabalho e na academia. Quando o segundo aniversário do divórcio se aproximava, eu já estava financeiramente melhor. Não tinha falado com Erin nem com ninguém da família dela desde o dia da separação. Já tinha aceitado que nunca teria justiça e que o máximo que eu podia fazer era seguir em frente. A vida não estava boa, mas pelo menos era estável. Foi então que recebi uma mensagem de texto do Mark, primo da Erin. A gente não era próximo. Nos vimos no casamento e em alguns jantares de família. A mensagem dizia: "Cara, preciso falar com você. Achei uma coisa que você precisa ver. Podemos nos encontrar?" Pensei em ignorar, mas a curiosidade venceu. Marcamos num bar no meio do caminho entre nossas cidades. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado num canto com uma expressão séria. Sem rodeios, perguntei: "Do que se trata?" Ele respirou fundo. "É sobre a Molly." Explicou que a namorada dele era amiga da Molly. Elas se conheceram na faculdade. Na semana passada, ele pegou o celular da namorada emprestado para pedir um Uber quando o dele morreu e viu uma notificação de mensagem da Molly. Disse que não devia ter lido, mas algo chamou sua atenção. Ele então pegou o próprio celular e me mostrou capturas de tela da conversa. Enquanto eu lia, senti o estômago revirar. A amiga perguntou: "A Erin ainda fala sobre o ex? Aquela situação foi tão pesada." Molly respondeu: "Ah, ela tá bem. Tá namorando um médico agora. Bem melhor que o James. Eu. Mas sim, aquela história foi bem louca." A amiga respondeu: "Ainda não acredito no que ele te fez." E Molly escreveu: "Então, promete que nunca vai contar pra ninguém? Tipo, nunca mesmo? Ele não fez nada, kaká. Eu inventei tudo porque fiquei com raiva. Ele me expulsou da casa dele e agiu todo certinho. Então eu acabei com a vida dele. Melhor vingança de todas." A amiga respondeu: "O quê? Molly, isso é doentio. Você não pode brincar com uma coisa dessas." E Molly: "Não é brincadeira, mas ninguém vai acreditar nele agora de qualquer forma. Erin já se divorciou e ele perdeu o emprego. Missão cumprida." Fiquei encarando a tela, sem conseguir respirar. A prova. Depois de 2 anos de inferno, lá estava a confissão dela, por mensagem. Perguntei para o Mark por que ele estava me mostrando aquilo. Ele disse que acompanhou tudo de longe esses anos, que sempre desconfiou da Molly. Ela sempre foi manipuladora, mas agora é a certeza. Pedi que me enviasse as capturas na hora, e ele mandou. Agradeci, fui pro carro e fiquei ali parado, olhando para a tela, lendo as mensagens repetidamente. A prova que eu implorava 2 anos atrás, finalmente ali, na minha mão. Uma parte de mim queria mandar aquilo imediatamente para Erin, para os pais dela, para o meu ex-chefe, para todo mundo que virou as costas para mim. Queria ver o rosto da Molly quando percebesse que o castelo de mentiras dela ia ruir. Mas decidi ser inteligente dessa vez. Depois de tudo que vivi, não podia agir por impulso. Na manhã seguinte, liguei para minha advogada. Quando mostrei as mensagens, ela sorriu. "Isso é um caso fechado. Podemos processar a Molly. As mensagens são admissíveis em tribunal, já que foram obtidas legalmente." Foi a primeira vez em 2 anos que ouvi uma notícia boa. Contratei-a na hora. E, finalmente, a justiça começou. Começamos a construir o caso com cuidado. Minha advogada reuniu provas documentais do prédio da Molly, confirmando que não existiam câmeras de segurança que pudessem ter provado minha inocência na época. Ela coletou tudo: comprovantes de salário do meu antigo emprego, o acordo do divórcio, minha renda atual, tudo que mostrasse o tamanho do prejuízo que aquela falsa acusação causou. Quando estava tudo pronto, entramos com 3 processos contra a Molly: difamação, processo mal intencionado, dano emocional intencional. Também incluímos Erin como co-ré por ter ajudado a espalhar a difamação, e abrimos um processo separado contra meu ex-empregador por demissão injusta. As notificações foram entregues pessoalmente. O oficial de justiça disse que Molly ficou branca como um papel quando viu o nome no envelope. Erin recebeu os documentos no hospital onde o novo namorado dela trabalhava. Causou um pequeno escândalo, que se espalhou rápido. Em poucas horas, meu celular explodiu de mensagens. Os pais da Erin me ameaçando com processos por difamação. Antigos amigos me chamando de vingativo, dizendo que eu devia superar.
O advogado da Molly entrou em contato com o meu, sugerindo mediação em vez de julgamento. A resposta da minha advogada foi direta. Estamos ansiosos para mostrar as mensagens de texto a um júri. Foi aí que o tom mudou. Molly pediu uma reunião particular comigo e minha advogada. Aceitei, curioso para ver a cara dela ao perceber que o jogo acabou. Na sala de conferência, Molly parecia uma sombra de quem era. A advogada dela tentou controlar a conversa, falando sobre mal-entendidos e conflitos familiares que saíram do controle. Minha advogada tirou as mensagens impressas da pasta e colocou sobre a mesa. O rosto de Molly desabou. A advogada dela empalideceu. Molly gaguejou. E eu estava bêbada. Exagerei para parecer interessante para minha amiga. Minha advogada respondeu. Não é assim que um júri vai ver isso. Vão ver uma mulher admitindo que inventou uma agressão sexual para destruir a vida de um homem por ciúme. Estamos falando de indenizações acima de $300 mil, possivelmente mais, com danos punitivos. Molly começou a chorar. Eu não tenho esse dinheiro. Isso vai acabar comigo. Saímos da sala, deixando que ela e a advogada dela conversassem. No dia seguinte, recebemos uma proposta. $100 mil e uma confissão assinada dizendo que ela inventou tudo. Recusei. Outra proposta veio. $150 mil. Ainda assim, não aceitei. Minhas condições foram claras. $300 mil, uma confissão assinada e um vídeo onde ela admitiria a mentira, autorizando que eu mostrasse o vídeo para quem quisesse. Meus antigos colegas, amigos, familiares, todos. Ela acabou aceitando. Provavelmente percebeu que um julgamento seria ainda pior. Depois foi a vez da Erin. Assim que soube da confissão da irmã, começou a me ligar sem parar. Não atendi nenhuma. Minha advogada enviou as mensagens e a confissão diretamente ao advogado dela. 2 dias depois, Erin apareceu no meu apartamento. Não faço ideia de como descobriu o endereço. Recusei deixá-la entrar e liguei para minha advogada, que marcou uma reunião formal no escritório. Erin já chegou chorando, pedindo desculpas, mas eu cortei. Guarda suas lágrimas. Você teve a chance de acreditar em mim há 2 anos e escolheu não acreditar. Ela concordou em um acordo judicial. $150 mil, uma carta de desculpas formal e uma declaração para o meu antigo empregador confirmando que as acusações eram falsas. O dinheiro veio da venda da casa, a nossa casa, a mesma que ela ganhou no divórcio. Poético, não? A empresa também fechou um acordo. $300 mil e uma oferta para me recontratar. Recusei. Não queria voltar a um lugar onde todos acreditaram no pior sobre mim sem pensar 2 vezes. No total, os acordos com Molly, Erin e a empresa somaram quase $1 milhão. Dinheiro nenhum devolveria os 2 anos que me roubaram, mas pelo menos era justiça. O melhor momento foi quando o vídeo da confissão da Molly foi mostrado para toda a família e antigos amigos. As mesmas pessoas que me chamaram de monstro agora viam a verdade. A queda dela foi imediata. Molly perdeu o emprego assim que a história chegou ao RH. Erin tentou me procurar várias vezes depois, enviando e-mails e mensagens pedindo perdão, dizendo que faria qualquer coisa para consertar as coisas. Nunca respondi. Algumas traições são profundas demais para perdoar, e a dela foi uma delas. Com tudo resolvido e a verdade pública, decidi recomeçar de novo. Não queria mais ficar em Denver. Escolhi Seattle, sempre gostei do noroeste do Pacífico. Mercado bom, cidade linda. Comprei um apartamento com vista para a Baía de Puget, investi o resto do dinheiro e comecei a procurar emprego em empresas que não tivessem ligação com o meu passado. Graças à confissão e aos processos, minha reputação profissional foi limpa. Antigos colegas voltaram a me procurar, oferecendo contatos e recomendações. Engraçado como as pessoas mudam de lado quando percebem que apostaram no cavalo errado. Consegui um cargo de consultor financeiro sênior numa firma de prestígio, com salário ainda melhor do que antes. Pela primeira vez em anos, senti que minha vida estava voltando aos trilhos. Às vezes ainda penso nos anos perdidos, mas na maior parte dos dias foco no que reconstruí. Minha nova carreira, minha paz, minha liberdade. 1 ano depois dos acordos, minha vida finalmente estava em ordem. Meu trabalho ia ótimo. Fui promovido a chefe de departamento e finalmente ganhei respeito e tranquilidade. O dinheiro dos acordos estava investido, garantindo um bom futuro. Comprei um carro novo, nada extravagante, só algo confiável e digno depois dos dias em que eu fazia entrega de comida para sobreviver. É louco pensar que um dia eu dependi de gorjetas para pagar aluguel. A vida muda rápido, pro bem e pro mal.
De vez em quando, ainda recebo notícias de Erin e Molly. Não porque eu procure, mas porque Mark, o primo que me ajudou, às vezes me atualiza. Erin vendeu a casa há alguns meses. Molly, por outro lado, está quebrada. Sem emprego, teve que voltar a morar com os pais. Quem diria, né? O Mike, meu melhor amigo, veio me visitar mês passado. Levei ele para pescar salmão, mostrei a cidade. Esse cara é o verdadeiro amigo. Ficou do meu lado quando todo mundo me chamava de predador. A gente não fala muito sobre isso, mas ambos sabemos que nossa amizade é para a vida toda. Se eu puder dar um conselho para quem passa por algo parecido, é esse. Documente tudo. Contrate o melhor advogado que puder. Corte pessoas tóxicas da sua vida sem olhar para trás e tenha paciência. A verdade sempre aparece. Pode levar meses ou anos, mas mentira nenhuma dura para sempre. Molly foi descuidada. Uma única mensagem de texto derrubou todo o castelo de cartas dela. Então é isso. Desejo o melhor para todos. E espero que nenhum de vocês jamais precise passar por algo assim.